Você aí sabe dizer de cabeça de clubes que foram campeões num ano e rebaixados no ano seguinte? Não? Nem eu. Esse foi o vídeo de hoje. Não, brincadeira. A gente sabe sim, eu pesquisei. A gente pesquisou. Engraçadão você, hein? Realmente. Brincadeira tem hora. Brincadeira. Então, esse é o tema de hoje. Clubes campeões num ano e rebaixados no ano seguinte. Roda a vinheta. Campeão argelino em 1987, o ES Sétif se classificou então para a Liga dos Campeões de 88 e ganhou Da onde que tu tirou isso? a Liga dos Campeões Africanos de 1988. Mas nesse ano não foi tão bom assim pros caras não. No mesmo ano de 1988, o time acabou rebaixado na Liga Nacional. Foi o único caso no mundo em que algo aconteceu do tipo. O Sétif caiu em junho de 88, ao terminar no 14º lugar entre 18 times. 6 caíam. Ou seja, o Entente Sétif já estava rebaixado no Campeonato Argelino quando chegou aos mata-matas da Liga dos Campeões da África. E mesmo assim eles fizeram história. Foram passando um por um dos seus adversários até chegar na grande final. O último jogo da Liga dos Campeões foi em dezembro de 88, quando o Sétif goleou os nigerianos do... Meu amigo, o nome vai ser difícil. Ivoanianvu Nationale por 4-0. Approved. Revertendo a derrota de 1-0 na ida. Em 1999, a Liga de Quito, ou seja, a LDU, como a gente chama aqui no Brasil, confirmou a hegemonia no futebol equatoriano, conquistou o bicampeonato nacional. Só que na virada do século tudo ruiu. Em 2000, a LDU caiu no campeonato equatoriano, ficando atrás do Barcelona de Guayaquil na classificação geral. O ano do bicampeonato teve nomes interessantes naquela LDU. Um deles, por exemplo, era o jovem lateral Neisser Reasco, que jogou no São Paulo entre 2006 e 2008. Jogou talvez seja uma palavra forte, porque ele teve sempre muito azar e teve graves lesões durante esses 2 anos. Enfim, um dos caras daquela época na LDU era Ulisses de la Cruz, defensor que inclusive chegou a ser emprestado ao Cruzeiro no início de 99. O time de 2000 sofreu poucas mudanças e ainda ganhou o acréscimo do bom atacante Eduardo Hurtado, que é hoje em dia o segundo maior goleador da história do Equador. Mas dentro de campo as coisas não funcionaram. Foram 12 vitórias, 11 empates e 13 derrotas em 36 jogos no geral. E o rebaixamento confirmado junto do Lanterninha Técnico Universitário. O campeonato norueguês é pródigo em ter situações assim, de times que foram campeões no ano e rebaixados logo na temporada seguinte. Na história, são 4 equipes que já viveram esta situação bastante curiosa. Olha os nomes deles aí, porque eu realmente não os decorei. Desculpa, não consegui decorar. Já passou todos os nomes? É claro. Obrigado. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. A curiosidade é que o Brann nunca havia sido campeão norueguês antes daquela curiosa década de 60. O time levou 2 canecos seguidos, e sempre com campanhas irretocáveis. Venceu 21 de 30 rodadas em 62 e mais 10 de 18 no ano seguinte. Mas em 64, o Brann venceu 3 jogos só em 18 e ficou no penúltimo lugar. Esse exemplo agora já esteve aqui no canal antes. O Jorge Wilstermann, de 2000, ganhou o campeonato boliviano e se classificou para a Libertadores de 2011. Mas isso não ajudou a equipe a escapar do rebaixamento no mesmo ano. Olha aí, no mesmo ano eles foram rebaixados. Após mais uma campanha ruim, desta vez no Clausura do mesmo ano, o clube foi rebaixado devido à soma do promédio dos anos anteriores. Ou seja, é um exemplo de clube que levantou uma taça nacional no ano e no mesmo ano foi rebaixado. Aliás, o promédio foi cruel com o Wilstermann, que caiu com o pior desempenho geral. O time tinha um brasileiro naquele ano, Newton, zagueiro ex-Flamengo. Esse agora está aqui porque é, por hora, o último exemplo conhecido de situação desse tipo de gênero. Segundo dia. Esse aqui está aqui. Terceiro dia. O próximo exemplo está aqui porque é, por enquanto, o último exemplo conhecido de situação de um time que foi campeão no ano e rebaixado no outro. Eles ganharam a Premier League da Nigéria em 2009 e no ano seguinte caíram para a segundona. O clube tem uma história curta e com episódios tristes. Fundado em 2000, o time da cidade de Ienagoa foi subindo na pirâmide local até o ápice quando ganhou, pela primeira e única vez, o título nigeriano. Só que o episódio triste vem logo a seguir. O capitão do time, Abel Tador, foi morto por assaltantes horas após o jogo que confirmou o título. O desempenho na temporada seguinte piorou muito, e a equipe perdeu 3 dos últimos 4 jogos, o que a condenou ao rebaixamento. Atualmente, o Bayelsa United
e está no segundo ano. É bom lembrar que oficialmente no Brasil nunca aconteceu de um time ser campeão brasileiro e rebaixado no ano seguinte. Isso em termos, porque na prática, dentro de campo, aconteceu sim, e foi em 2012, naquele rolo que aconteceu entre a Portuguesa e o Fluminense. O Fluminense, campeão de 2011, dentro de campo, ficou entre os 4 últimos do campeonato de 2012. Mas teve toda a situação do Everton, lembra? O Fluminense chegou na rodada final sem depender só dele. Até venceu o Bahia, mas os resultados paralelos não ajudaram e os cariocas foram, em campo, rebaixados. Só que logo surgiu a história da escalação irregular do meia Everton da Portuguesa contra o Grêmio, também na última rodada. A Portuguesa foi julgada, o Fluminense teve grande participação no julgamento como parte interessada e a Lusa perdeu 4 pontos pela escalação. Por que 4? Porque teria de perder 3 pontos do jogo e mais quaisquer pontos conquistados em campo no jogo em questão, ou seja, mais 1. A Lusa ficou com 44 pontos dentro da zona do rebaixamento. Curiosamente, de lá para cá, a Portuguesa deixou de existir nacionalmente, digamos assim, e hoje não está em nenhuma divisão nacional. E aí, que outros exemplos você lembra de times que foram campeões no ano, campeões nacionais de preferência, mas que no ano seguinte acabaram rebaixados? Deixa aqui no canal, eu quero saber, hein? Inscreva-se, ative o sininho para receber sempre os vídeos em primeira mão e, claro, deixe também o seu like. Para ver mais vídeos é muito fácil, quer ver?